Oi gente, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai dar continuidade ao passeio pelas estantes aqui de casa. Se tá chegando agora no canal e perdeu os vídeos anteriores, eu já apresentei toda essa estante aqui. E eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição o link com a playlist para vocês acompanharem tudo, porque eu já mostrei. E agora eu vou passar para essa estante aqui da minha esquerda. E caso vocês estejam chegando agora aqui no canal por causa desse vídeo, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela companhia. Aproveitem para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui. E se gostarem, se inscrevam e deixem joinha nesse vídeo, porque isso ajuda bastante na divulgação e no crescimento do canal. Hoje eu vou apresentar para vocês, então, essa terceira prateleira onde ficam os livros de teoria literária, livros da área de letras, não só da literatura, mas também alguma coisa de linguística e de estudos da linguagem. Então toda essa parte mais teórica que me formou tanto na graduação quanto no mestrado. E para quem tem curiosidade em saber um pouquinho mais do que a gente estuda e também para quem tem interesse em estudar as mesmas coisas, já é uma boa pedida, né? Então vamos lá? Vamos então para essa partezinha daqui, onde eu tenho todos os livros da minha área de estudo, da minha área de formação, e aos pouquinhos, enquanto eu vou apresentando, eu vou dizendo se eu li na faculdade, ou se foi no mestrado, ou se foi depois trabalhando também, porque eu fui professora universitária por um tempo, né, gente? Então eu vou tirar primeiro esses livrinhos pequenos que estão em cima por falta de espaço, assim fica mais fácil de manusear até os que estão embaixo, né? Então aqui eu tenho alguns livrinhos que são de uma mesma coleção muito boa para quem estuda essa parte de teoria. O primeiro deles é o Lector em Fábula, do Umberto Eco. Acho que o Umberto Eco não precisa de apresentação, é um grande estudioso da linguagem, da leitura. Nesse livro ele vai falar bastante do papel do leitor, e foi um livro que eu precisei estudar com os meus alunos, então ele foi bastante usado quando eu trabalhei no ensino superior. Outro livrinho dessa coleção é O que é Literatura Comparada, de vários autores, Brunel, Pichoat e Rousseau. Mas assim, esse aqui eu não li nessa edição, porque esse aqui eu ganhei depois, assim, que eu já tinha estudado literatura comparada. Para quem não sabe, o meu mestrado é na área de literatura comparada, então eu li muito sobre esse tema, e esse livro eu ganhei depois que eu já tinha terminado o mestrado, mas eu acho importante ter, para quem é da área, né? Então eu ganhei e fiquei bem feliz com ele aqui fazendo parte da minha coleção. E tem outros dois também muito importantes dessa coleção de debates. O primeiro aqui que eu vou mostrar é a personagem de ficção do Cândido, do Rosenfeld, do Prado e do Gomes, e aqui tem um texto de cada um desses autores. É um livro mais fininho, mas é óbvio que o que eu mais gosto é o texto do Antônio Cândido, embora o Rosenfeld também tenha um texto que tem muitas passagens importantes que falam sobre a leitura, e enfim, foi um livro que eu também estudei, e eu acho que é legal de conhecer para quem tem interesse nessa área, em estudar personagens. Aqui não fala só de personagens da literatura, mas também do cinema. É bem interessante, gente. Tem um do meu queridíssimo Todorov, que é um dos meus teóricos preferidos, é um dos que eu acho mais acessíveis e que não faz questão de ser chato e hermético e escrever difícil para ninguém entender. Pelo contrário, o Todorov é super acessível, e aqui ele fala das estruturas narrativas. Se um dia vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando sumário ou essas coisas assim que vocês tenham interesse. Não sei, comentem aí embaixo se vocês têm interesse em que eu mostre mais de perto alguns desses livros de teoria, tá? E tem esse aqui também que eu precisei trabalhar com os meus alunos na graduação, Pragmática para o Discurso Literário, do Dominique Manguenot, e aqui ele fala muito sobre várias coisas que compõem o discurso literário, até mesmo coisas de linguagem como pressuposto e subtendido e como isso se dá no texto. Enfim, tem bastante coisa aqui, é um livro muito rico e eu acho que é bem esclarecedor para quem tá também começando a estudar essa parte. Nessa outra pilha tem uns livrinhos que são de bolso, então vou mostrar para vocês. Esse aqui eu comprei há bastante tempo na estante virtual, As Formas do Silêncio no Movimento dos Sentidos, da Eni Orlandi. Quem é da área de letras deve conhecer, né? Essa escritora é muito famosa, ela é uma professora, enfim, que estuda muito da parte da linguística, e aqui ela fala do quanto o silêncio significa e o quanto ele age na nossa linguagem. E eu não li todo o livro, mas eu tenho certeza que eu posso recomendar de olhos fechados, porque essa mulher é uma das que tem de melhor na área. Fica a recomendação também. Tenho esse outro que é clássico, esses livrinhos que são tipo manuais, sabe? Dessa edição aqui, série Princípios. Tem vários livrinhos muito importantes para todo mundo que é da área de letras, e aqui esse
esse é o que fala de versos, sons e ritmos, então da parte mais dura da poesia, coisa que não se aplica muito à poesia contemporânea, mas enfim, é importante ter. Eu comprei também esse aqui quando eu comecei a trabalhar como professora, porque precisava passar para os alunos também alguns conceitos e esse tipo de livrinho é importante para isso. Aqui dois que eu ganhei também, junto com aquele outro de literatura comparada. O primeiro é o Erotismo e Literatura, do Jesus Antônio Durigan, e vai falar sobre erotismo e literatura, ou erotismo na literatura. Esse eu ainda não li, é também da série Princípios. Tem esse outro aqui, que é do Roberto Acíselo de Souza, Teoria da Literatura. Esse é um dos clássicos da teoria literária e também estava no programa de uma disciplina que eu ministrei quando eu trabalhei no ensino superior, e aí eu precisava ter. Tem dois livrinhos que fazem parte de uma coleção que eu gosto bastante, que é da Parábola, da editora Parábola. Esse aqui, História Concisa da Linguística, da Barbara Wedgwood. Esse aqui eu comprei quando eu ainda estava na faculdade e foi bastante útil também. Isso aqui é tudo livro introdutório, tá, gente? Não vai, assim, aprofundar um tema específico, mas vai dar uma baita de uma ideia sobre o todo da linguística. Eu acho que é bem interessante. Outro que faz parte dessa coleção que eu comprei quando eu estava trabalhando também é o Introdução aos Estudos Culturais. Aqui já é uma outra área, não é teoria literária, é a área dos estudos culturais, e eu gosto muito desse livro. Consegue fazer quase que como um resumão. É do Matelard e do Nouveau, e eu li todo ele também. E por fim, desses da pilha aqui, tem um pequenininho que é de uma coleção que tem livros bem simplesinhos, assim, fininhos em edição, que são baratos também, leituras filosóficas, e esse aqui é do Foucault. Eu tenho vários livros do Foucault, mas eu ainda não li nada dele, por incrível que pareça. Acabei conhecendo um pouco do Foucault indiretamente, tanto na faculdade quanto no mestrado, até mais no mestrado, porque tinha professores que eram seguidores das ideias do Foucault e enfim, apresentavam pra gente. Esse aqui é A Ordem do Discurso, que é um livro bem conhecido dele. A aula inaugural que ele deu no Collège de France em 1970. Aqui eu tenho um livrinho que me foi muito útil no mestrado: Alteridade, Desigualdade e Violência na Literatura Brasileira Contemporânea, organizado pela Regina Dal Castanhet, que é uma professora da UNB, excepcional professora, militante também na política. Acho que ela é uma das pessoas mais importantes aí no movimento, na luta pela educação. E aqui a gente tem isso, né? Dever imaginar o outro. A alteridade na nossa literatura brasileira contemporânea, que foi uma das coisas que eu mais estudei durante o mestrado. Então é um livro que eu acho muito bom, tem vários textos e eu recomendo. Logo em seguida eu tenho dois da editora Contexto, que é uma editora que traz livros de estudo. Ela tem várias coleções de várias áreas, e as que eu tenho aqui são da literatura, né? O primeiro é o Alfabetização e Letramento. A Magda Soares é uma estudiosa que não sei se encaixa mais na linguística, mas de qualquer forma todo mundo que faz letras passa pelos textos da Magda, e esse aqui é muito importante. Fala dessa diferença entre a alfabetização e o letramento, que são coisas diferentes. As pessoas são alfabetizadas, mas não necessariamente são letradas, né? Não conseguem interpretar aquilo que leem. Eu tô falando de uma maneira bem grosseira, porque é bem mais profundo do que isso, tá? E tem aqui esse outro da mesma coleção, que é o Letramento Literário, Teoria e Prática, do Rio do Cosson. Também é um livro base para teoria literária, para estudar, para ensinar teoria literária. E aqui ele trabalha então com esse conceito do letramento literário, que é algo que faz muita falta para os alunos dos cursos de graduação, enfim. Já li também, tá? Esses aqui que eu tô mostrando, praticamente tudo eu já li. Por que estudar literatura? Essa aqui é a minha bíblia, quer dizer, era a minha bíblia quando eu tava em sala de aula, do Vincent Jouve, e nossa senhora, esse livro é muito esclarecedor, muito esclarecedor. Eu ainda quero fazer vídeos aqui no canal falando sobre da importância da literatura, né, de se pensar a literatura, e só leiam, só leiam. Isso aqui foi transformador pra mim como professora e também como estudiosa de literatura. Tem outro do Jouve que eu também achei muito importante. Esse aqui é mais específico, é a leitura. Aí ele vai falar especificamente do processo de leitura, da decodificação, da interpretação. Eu acho muito bom também. Tem um que eu vou mostrar agora, eu li na faculdade, lá no primeiro semestre, que é o Literatura, Leitores e Leitura, da Marisa Lajolo, que também é uma pessoa muito conhecida da nossa área da literatura. Tem muitos livros lançados, e esse aqui é o mais básico, eu acho. A gente leu no primeiro semestre e terminamos o semestre sem conseguir responder o que é literatura, que é a pergunta que norteia o livro inteiro. Mas é porque não tem uma resposta fixa, né, gente? Não é porque a Marisa Lajolo não saiba dizer. Depois tem esse aqui, ó, Sujeito, Tempo e Espaço Ficcionais,
que eu também peguei quando eu tava trabalhando. É um livro que vai caracterizar essas coisas, o que é o sujeito, o tempo e o espaço nas narrativas ficcionais, do Luiz Alberto Brandão Santos e Silvana Oliveira. É um livro também para a parte mais inicial das graduações em letras. Esse eu li só uns pedaços, porque era só o que me convinha na época. Aí tem esse que eu amo de paixão, que é A Literatura em Perigo, do Todorov, que eu já falei sobre ele aqui no canal. Inclusive tem um vídeo especial que eu falo algumas coisas que ele usa aqui, sobre identificação com personagem ou não, em que eu falo sobre a necessidade que a gente tem de se identificar com personagens, e eu vou deixar o card aqui para vocês conferirem o vídeo, porque eu acho que vale a pena discutir sobre isso. Maravilhoso, Todorov é tudo de bom. Depois eu tenho uma outra bíblia, que foi a minha bíblia para entrar no mestrado, fazia parte do programa da seleção, eu tive que ler de cabo a rabo. A Intertextualidade, da Tiffany Samayoa, é muito conhecido também esse livro, ele tá todo rabiscado aqui, explica o que é intertextualidade, como surgiu, como se desenvolveu e todos os tipos de intertextualidade, muito bom também. Tem um outro que eu tive que ler no mestrado, que é o Comparar o Incomparável, que tem a ver com a área da literatura comparada, que é do Marcel Detienne. Também é um livro que é legal, mas interessa mais a quem estuda literatura comparada, né? Tem um aqui que eu estudei na faculdade, Estudos de Identidade entre Saberes e Práticas, da Liliana Cabral Bastos e do Moita Lopes. O Moita Lopes é um também muito famoso, um autor muito famoso dessa área dos estudos de identidade, que foi uma coisa que me pegou muito, tanto na faculdade quanto no mestrado. Então, é um livro de ensaios e muitos deles são excepcionais e eu recomendo também. Tem esse pequenininho aqui, A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, do Stuart Hall. Stuart Hall, quem não conhece, eu acho que vale dar um Google aí, porque foi um dos cabeças dos estudos culturais e esse é um livrinho curtinho, bem acessível também. Tá na área dos estudos de identidade que sempre me interessa, então pra quem gosta também, fica aí a recomendação. Tem esse outro também muito famoso, Identidade e Diferença, a Perspectiva dos Estudos Culturais. Vocês vão ver ao longo dessa prateleira muita coisa sobre estudos culturais, porque tem a ver com o que eu estudei, né? Então não dá pra fugir muito. Esse é do Tomás Tadeu da Silva, que também é super famoso. Ele organizou o livro, na verdade. E tem textos do Hall e da Woodward, que também é uma das cabeças aí dessa área. Livrinho poderoso esse. Tenho dois do Foucault aqui. Esse é um muito conhecido, que é a Microfísica do Poder, que eu ainda não li, porque eu comprei na época do mestrado e depois, né, as coisas apertaram, as leituras apertaram e eu acabei deixando de lado porque era só por curiosidade. E eu tenho o volume 1 da História da Sexualidade também, do Foucault, A Vontade de Saber. Falta o volume 2 e o volume 3. Mas eu acho que não tem necessidade de eu comprar agora, sendo que eu não li nenhum deles, né? Tem um da Butler. A Butler também é uma estudiosa do gênero, a cabeça dos estudos de gênero hoje em dia. E aqui esse é o Relatar a Si Mesmo, Crítica da Violência Ética. Esse eu comprei não tem tanto tempo assim e ainda não li. E tenho o mais famoso da Butler, que eu ainda não tive coragem também de ler, que é o Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. Isso aqui, pra quem é feminista, eu acho que é leitura obrigatória, por isso que eu tenho ele aqui, e é uma das leituras de não ficção que eu mais tenho vontade de fazer, embora ainda não tenha tido a coragem suficiente pra encarar essa pedrada. Tenho esse clássico dos clássicos, que é O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, nessa edição única com os 2 volumes. Eu comprei essa edição e em seguidinha lançaram aquela da Nova Fronteira com 2 volumes e eu fiquei muito chateada, mas tudo bem, já tinha comprado. Eu comecei a ler ele há algum tempo e não consegui continuar na época porque era muita coisa pra minha cabeça. Um dia eu vou retomar. Tenho A História Concisa da Literatura Brasileira, do Bose. Esse aqui também é livro obrigatório pra todo mundo que faz letras e pra quem gosta da história da literatura é uma boa pedida. Eu acho que ele é bem objetivo nas coisas que ele apresenta. Tenho A Literatura Portuguesa através dos textos do Marçal Moisés, que inclusive morreu recentemente esse cara, e é da mesma editora, da Cultrix, e também é um livro muito bom, eu tive que ler boa parte dele. O do Bose eu li inteiro e esse aqui eu li aos pedaços. Tenho a Bíblia da Literatura Comparada, que é Literatura Comparada, da Sandra Nitrini, em que ela faz toda uma história aí da literatura comparada no mundo e depois, eu acho que no Brasil. E tenho alguma coisinha a mais do Bose, O Ser e o Tempo da Poesia. Esse aqui eu tive que comprar quando eu tava trabalhando pra passar algumas coisas pros alunos. Eu acho que é um livro bem acessível em termos de linguagem também. Não li por inteiro, mas li boa parte. Tenho esse aqui que eu já mencionei aqui no canal sobre erudição, né? Que é o História, Ficção, Literatura, do Luiz Costa Lima, um dos autores mais herméticos que eu já vi na vida. Foi só sofrimento e eu mantenho ele aqui pra lembrar do que eu já sofri pra conseguir um título de mestre. Brincadeiras à parte, o cara é importante, mas não é um dos meus preferidos. Tem outro do mesmo autor,
O Controle do Imaginário e a Afirmação do Romance. Daí aqui eu acho que é mais legal porque ele vai analisar alguns romances específicos. Tem Don Quixote, As Relações Perigosas, Moll Flanders. Então, quando a gente lê alguns desses romances aí famosão, é bom ter esse tipo de livro, porque a gente vai e lê um ensaio específico em que ele analisa alguma coisa daquela obra, né? E tem um outro do Costa Lima também, que é o Mimesis e Modernidade. Esse eu li pouca coisa, não me foi muito útil na época. Agora a parte da cultura que eu amo. Eu tenho esse que também é muito famoso, O Local da Cultura, do Homi Bhabha, o pai dos estudos culturais. Eu li boa parte do livro, mas não deu pra ler tudo na época, mestrado, né? Não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Tem esse aqui, Pensar a Cultura, que eu comprei quando eu fui a Porto Alegre uma vez. É do Fronteiras do Pensamento, que é um evento que acontece anualmente em Porto Alegre, na URGS. Sempre traz convidados. E esse aqui são textos só sobre cultura, que eu li todo e eu achei muito interessante. Tem também esse aqui, Margens da Cultura, Mestiçagem, Hibridismo e Outras Misturas, organizado pelo Benjamin Abdallah Jr., que é um dos maiores pesquisadores dessa área aqui no Brasil. Ele é professor na USP e esse livro aqui saiu pela Boitempo. Traz ensaios também que são muito legais, gente. Eu li pedaços dele e eu achei sensacional. Aqui a gente tem mais um pouquinho de teoria literária. Esse livro que fala só sobre o espaço literário, do Maurice Blanchot. Esse eu não li por inteiro, também li só um pouquinho. Tem a Teoria do Romance, do Lukács. Esse livro é base também para quem estuda literatura, para quem faz curso de letras, teoria literária. E eu li algumas partes na faculdade, mas eu li em cópia, né? E aí, quando eu tava no mestrado, eu resolvi adquirir um exemplar para ter na biblioteca, porque é importante. Tem também esse outro que faz parte das bibliografias básicas dos cursos, Notas de Literatura 1, do Adorno, também um grande estudioso da literatura. Esse eu ainda não li. Tem esse aqui, que esse sim foi uma bíblia, vejam o tanto de marcação que tem aqui pra mim, né? Teoria da Literatura, uma introdução do Eagleton. O Eagleton é o melhor cara pra fazer essa introdução. Ele vai movimento por movimento da teoria literária e eu não sei quantas vezes eu li e reli esse livro e trechos dele, passei pros alunos e, enfim, é realmente fundamental esse livro aqui pra quem quer entender a teoria literária. Tenho esse outro que eu ganhei, que é o Inscrever e Apagar, do Roger Chatier. Roger Chatier foi um cara que eu estudei bastante no mestrado por causa da questão da representação, que era um dos temas da minha dissertação. E esse livro não tinha, eu ganhei da Carol, que é uma querida amiga, que me deu aqui vários livros. Foi a mesma que me deu a coleção aquela de clássicos da Abril. E como eu gosto do Chatier, eu resolvi ficar com ele, né, pra poder ler mais adiante. E o outro do Roger Chatier, esse aqui sim eu usei bastante quando eu estava no mestrado, que é A Força das Representações, História e Ficção. É organizado pelo João César Rocha, mas se baseia na obra do Chartier. E agora eu vou virar a câmera para vocês verem os 4 livrinhos que faltam mostrar aqui. Tem esse outro da área de cultura, que eu comprei recentemente, quer dizer, ano passado, na casa de meu pai, do Apia. Eu lembro que um professor meu utilizou bastante textos desse livro para falar sobre culturalismo, sobre estudos culturais, na parte da literatura africana, e esse aqui tem como subtítulo A África na Filosofia da Cultura. Esse cara é o que há de estudos culturais também, e eu não li todo o livro, mas eu sei que dá pra recomendar mesmo assim, porque o cara sabe muito, muito mesmo. Tem um outro do Lukács, que infelizmente não dá pra viver sem Lukács na área de letras. Esse aqui é só sobre romance histórico, é um tijolinho também, em que ele fala o que é o romance histórico, como se classifica, como se analisa e tudo mais. Também é uma edição da Boitempo. Também quase chegando aqui ao final, tem o outro do Paul Ricoeur, que é um terror também em termos de linguagem. Ele é um escritor super hermético, e aqui ele fala sobre a memória, a história e o esquecimento. É outro livro que também estudei bastante no mestrado e que foi muito importante para eu entender essas questões. Quando eu falo que eu entendo um pouco da área da história, do discurso historiográfico, é por causa dessa parte aqui que eu tô mostrando pra vocês. Então eu me considero um pouquinho introduzida na área da história, embora não seja a minha graduação. E esse último que eu tirei aqui é A Condição Pós-Moderna, do David Harvey. Também li quando eu estava trabalhando no ensino superior. Vai falar muito sobre o que nós vivemos hoje na contemporaneidade, na pós-modernidade, né? E acho legal as questões que ele levanta no livro. Por fim, mas não menos importante, tenho esse aqui, O Tempo e Narrativa, do Paul Ricoeur, que eu já mostrei pra vocês também em outro vídeo, porque esse aqui é um box lindíssimo, 3 livros importantíssimos pra
entender o que é narrativa. Também é um livro que faz muita diferenciação entre o discurso literário e o discurso historiográfico, trata tudo como narrativa, mas mostra que existem diferenças, né? Enfim, foi um livro bastante útil, mas sim, só recomendo pra quem é da área mesmo e tá a fim de quebrar um pouco a cabeça. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer essa minha estante. Comentem aqui embaixo se vocês conhecem alguns desses livros, se já leram, o que acharam. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.